Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade na leitura dos ensinamentos. O livro tibetano do viver e do morrer. Vamos fazer a leitura de um trecho, pensamento e emoções. As ondas do oceano. Quando as pessoas começam a meditar, sempre dizem que seus pensamentos estão desenfreados e tornam-se mais agitados do que nunca. Mas eu as tranquilizo dizendo que esse é um bom sinal. Longe de significar que seus pensamentos estão mais agitados, isso mostra que você ficou mais tranquilo e está finalmente cônscio do quão ruidosos seus pensamentos sempre foram. Não se desencorajem ou desista. O que quer que surja, apenas mantenha-se presente e continue voltando-se para a sua respiração, mesmo no meio da maior confusão. Nas antigas instruções de meditação, dizia-se que, de início, os pensamentos chegaram um sobre o outro, ininterruptos, como uma cascata na montanha escarpada. Aos poucos, à medida que se aperfeiçoa a meditação, eles se tornam como a água numa garganta estreita, depois como um grande rio correndo vagaroso para o mar. E por fim, a mente se torna um oceano plácido e imóvel, agitado apenas pelo marulho ou onda ocasional. Às vezes, as pessoas pensam que quando meditam, não deveriam haver pensamentos ou emoções de espécie alguma. E quando surgem pensamentos e emoções, elas se aborrecem e se exasperam consigo mesmas, achando que fracassaram. Nada pode estar mais distante da verdade. Há um ditado tibetano que diz: é querer demais pedir carne sem osso e chá sem folhas. Enquanto houver mente, haverá pensamentos e emoções. Tal como o oceano tem ondas e o sol tem raios, a radiância própria da mente são seus pensamentos e emoções. O oceano tem ondas, mas não é particularmente perturbada por elas. As ondas são a natureza mesma do oceano. As ondas aparecem, mas para onde vão? De volta ao oceano. E de onde vêm? Do oceano. Do mesmo modo, pensamentos e emoções são a radiância e a expressão da própria natureza da mente. Eles surgem na mente, mas são da própria natureza da mente. Eles surgem na mente, mas onde se dissolvem? Na própria mente. O que quer que apareça não o encare como um problema particular. Se você não reagir de maneira impulsiva, se souber ser apenas paciente, aquilo assentará novamente em sua natureza essencial. Quando você tiver essa compreensão, os pensamentos que emergem apenas intensificarão sua prática. Mas, enquanto você não compreender o que eles são intrinsecamente, a radiância da natureza de sua mente,
Seus pensamentos se tornarão sementes de confusão. Assim, tenha uma atitude aberta, ampla e compassiva em relação a seus pensamentos e emoções. Porque, de fato, eles são sua família, a família da sua mente. Diante deles, pense no que costumava dizer Dzogchen Rinpoche. Seja como um velho sábio vendo uma criança brincar. Queremos sempre saber o que fazer com a negatividade e com certas emoções perturbadoras. Na amplitude da meditação, você pode observar seus pensamentos e emoções com uma atitude sem nenhum viés. Quando a sua atitude muda, muda junto toda a atmosfera de sua mente e muda até mesmo a própria natureza de seus pensamentos e emoções. Quando você se torna mais agradável, eles também se tornam. Se não tem dificuldades com eles, eles não terão dificuldades com você tampouco. Portanto, não importa que pensamentos e emoções apareçam. Permita que eles venham e assentem, como as ondas do oceano. Não importa o que se perceba pensando. Deixe esse pensamento surgir e assentar, sem interferência. Não se apegue a ele, não o alimente, não se deixe seduzir por ele, não se agarre a ele e não tente dar-lhe solidez. Nem siga ou convide os pensamentos, seja como o oceano olhando para as suas próprias ondas ou o céu que do alto observa as nuvens que passam por ele. Muito cedo descobrirá que os pensamentos são como o vento. Eles vêm e vão. O segredo é não pensar sobre os pensamentos, mas deixar que eles fluam através da mente enquanto você a mantém livre de pensamentos supervenientes. Na mente ordinária, percebemos a corrente de pensamentos como se fosse contínua. Mas não é bem isso o que acontece. Você descobrirá por si mesmo que há um intervalo entre pensamento e outro. Quando o pensamento passado já passou e o futuro pensamento ainda não chegou, você encontrará sempre uma brecha na qual Rinpoche, a natureza da mente, se revela. O trabalho de meditação, assim, consiste em tornar mais lentos os pensamentos, a fim de tornar aquele intervalo mais e mais evidente. Meu mestre teve um aluno chamado Apa Panch, um destacado diplomata e autor indiano que serviu como embaixador da Índia em várias capitais ao redor do mundo. Ele foi até representante do governo da Índia no Tibete, em Lhasa, e, noutro momento, no Sikkim. Era praticante de meditação e de yoga, e cada vez que via meu mestre, perguntava-lhe como meditar. Seguia uma tradição oriental em que o discípulo continua interrogando o mestre com uma pergunta simples e básica repetidamente. A Papante me contou essa história. Um dia nosso mestre Jamyang Khyentse estava observando uma dança do lama em frente do Palácio Templo em Gangtok, capital do Sikkim, e ria-se das cabriolas do Atsara, palhaço que apresenta divertimentos leves.
entre as danças. Apapante continuava assediando nosso mestre, e desta vez, quando esse respondeu, deixou claro que seria a resposta final e definitiva. Veja, é isto aqui. Quando o pensamento passado acaba e o futuro ainda não começou, não há um intervalo. Desculpa, que eu acho que não ficou bom. Vou fazer a pergunta de novo. Veja, é isto aqui? Quando o pensamento passado acaba e o futuro ainda não começou, não há um intervalo? Sim, disse Apapante. Pois é, prolongue-o. Isto é a meditação. Então, o intervalo, que a gente tem que criar o intervalo para ter esses momentos de meditação. Então, até o próximo vídeo.